Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e que essa semana venha cheia de paz, de saúde e que traga muita harmonia para o seio de nossas famílias. Hoje a nossa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre a inclusão social. Prestem bastante atenção, é apenas para título de conhecimento, não vai ter atividade, é somente para servir de base para os novos temas que virão nas próximas videoaulas, tá certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo. É difícil pensarmos que indivíduos são excluídos diariamente do meio social em razão das limitações físicas ou psicológicas que possuem. Já nascemos com certas características e não podemos, de certa forma, ser culpados por tê-las. Mas, antes de falarmos sobre a questão da exclusão social, temos de fazer a diferenciação entre alguns termos que são utilizados erroneamente no dia a dia: inclusão e integração. A palavra integração é um substantivo feminino que etimologicamente vem do latim integrare, que significa ato ou efeito de integrar, ou tornar inteiro. Entretanto, essa mesma palavra pode ter nuances de significado quando utilizada por diferentes áreas. Por exemplo, na pedagogia, essa palavra pode remeter para a introdução acompanhada de um aluno com deficiências ou dificuldade de aprendizagem em uma turma. Já em um âmbito sociológico, a integração social consiste no processo de introdução de indivíduos ou grupos em contextos sociais maiores, com padrões e normas mais gerais. Como esse último significado é mais abrangente, vamos tomar essa última significação como termo que contempla todas as outras. Já a palavra inclusão significa o ato de incluir ou acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Dessa maneira, essa ação permite que todos os indivíduos tenham o direito de integrar e participar das várias dimensões de seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Alguns dos principais sinônimos de inclusão são colocação, incorporação, dentre outros. Fica mais fácil de compreender a diferença quando trazemos conceitos da teoria dos conjuntos, que é uma das teorias essenciais para o início do estudo da matemática. Imaginem que existe um conjunto principal chamado S, que representa a sociedade. Dentro dele, há vários outros subconjuntos, cada qual com seus diferentes componentes, representando os distintos grupos sociais. Então, um outro grupo é integrado ao conjunto S, nomeado D, representando os deficientes. Apesar desse subconjunto ter sido integrado ao conjunto S, de certa maneira, os elementos dele não se misturam com os elementos de outros grupos, ou seja, eles são isolados. Por consequência, eles não terão os mesmos direitos e acesso aos mesmos privilégios, embora participem de um conjunto em comum. Isso é a chamada integração. Já a inclusão é ligeiramente diferente. Comecemos novamente com o conjunto principal chamado S. Entretanto, em vez desse conjunto conter subconjuntos autônomos, ele é composto por vários elementos, cada um com sua particularidade e diferença. Entretanto, estão contidos em S em harmonia. Quando um grupo D é aderido, ou matematicamente falando, é unido a esse conjunto S, os elementos de D são incorporados aos de S, e agora pertence ao novo conjunto chamado S2. Este novo conjunto é composto pelos elementos antigos acrescidos novos. Entretanto, não há uma separação concreta entre eles. Por conseguinte, todos os elementos são tratados de forma igualitária e sem distinções. Esse é o caso de quando acontece uma inclusão social. Agora vocês percebem a diferença entre esses dois termos? Caso tenham compreendido e gostado do vídeo, deixe seu like e comentário, pois isso ajudará imensamente na divulgação desse canal.